A primeira temporada de X-Men 97 acabou com uma porrada na nossa cara e deixou muitas promessas para a segunda temporada, levando em consideração que o Bale DeMaio, apesar de ter sido demitido pela Disney antes mesmo da estreia da primeira temporada, continua ativo no Twitter e falou inclusive que já finalizou a história da temporada 2, tendo deixado planos para várias temporadas da série. Acho que é seguro dizer que nós podemos ter mais algumas temporadas de qualidade vindo aí de X-Men 97. Já tem pelo menos mais duas confirmadas oficialmente pela Disney. Agora o que falta é entender quando a segunda temporada vai chegar e fazer algumas previsões do que vai acontecer nela. Eu tenho as minhas apostas. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e vamos falar sobre a segunda temporada de X-Men 97. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu acabei de gravar o meu vídeo sobre o episódio final da temporada final. Então tá tudo bem fresquinho na minha cabeça, mas já tem muitas informações que a gente tem sobre a temporada futura. A princípio sobre a data de estreia da segunda temporada. Apesar de não ter rolado nenhum anúncio oficial, com base no tempo que levou para ser feita a primeira temporada e o tempo de espera entre a primeira e a segunda temporada de outra série animada da Marvel, no caso, o What If, a gente pode ter uma noção de quando a temporada 2 de X-Men 97 vai chegar. O What If teve a primeira temporada estreando e depois a segunda temporada demorou mais de 2 anos para chegar. Só com base nisso, a gente já poderia colocar aí uns 2 anos de espera para a segunda temporada de X-Men, esperando aí que ela chegue só durante 2026. É possível que esses roteiros adiantados pelo roteirista demitido deem uma adiantada no processo. Porém, a qualidade de animação de X-Men 97, a gente tem que combinar, é até superior à de What If. Talvez demore até mais tempo para fazer. E apenas ter o roteiro adiantado não mude muita coisa em relação a esses prazos. É uma demora muito grande, eu sei, eu já tô sentindo, mas o que vai acontecer na temporada 2? Eu misturei aqui coisas que a temporada 1 jogou pra gente, mas não desenvolveu ainda, com outras coisas que eu, na minha esperança, tô torcendo para que aconteçam. A começar com Era de Apocalipse. É bem evidente pelo final da primeira temporada que a segunda temporada vai explorar bastante o vilão em Sabanur. A cena pós-créditos mostrou o vilão no presente, nas ruínas de Genosha, falando quanta destruição, meus filhos, quanta morte, enquanto tá segurando a carta do Gambit, que nos quadrinhos se tornou um dos Cavaleiros do Apocalipse, justamente o Cavaleiro da Morte. Isso enquanto a Vampira, o Noturno, Professor X e Magneto foram transportados 3.000 anos para o passado, ou melhor, para 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, onde encontraram o Apocalipse em sua origem. E o Fera também estava no meio. E a Jean Grey e o Scott Summers foram para o futuro, para 3.900, também no Egito, aparentemente uma realidade tomada por Apocalipse. Ou seja, 3 períodos temporais onde os X-Men vão ter que enfrentar esse vilão. Já devemos começar a temporada resolvendo essa baguncinha aí. Tempestade, Morfo e Wolverine não são mostrados, talvez propositalmente. Eu até teorizei no meu vídeo de análise do episódio final que eles talvez pudessem ter sido capturados pelo Apocalipse para se tornarem, sem escolha, novos cavaleiros dele. O Wolverine tinha acabado de perder o Adamantium, que foi arrancado pelo Magneto. E quando isso acontece nas HQs, a forma que ele recupera o Adamantium é justamente se tornando um dos cavaleiros do Apocalipse. Isso tem muito cara de estar prestes a ser adaptado na animação, ou seja, uma história mais ampla em diferentes períodos temporais da Era de Apocalipse. Sem dúvidas, carimba, essa vai ser uma das tramas, mas eu duvido que a temporada inteira vai ser só sobre o Apocalipse, tá? Outra aposta que eu faço é que a temporada 2 vai ter bem mais do Wolverine. Na temporada 1, a gente reparou que o Wolverine ficou um pouco de escanteio, né? É verdade que nas histórias dos X-Men, apesar dele ter muito destaque, ser um personagem muito importante nos quadrinhos, ele sempre foi mais um dos X-Men e não o protagonista do time, como os filmes fizeram parecer com o Hugh Jackman.
Porém, essa nova animação também acabou quase não dando espaço nenhum pro personagem. Vamos combinar que o Wolverine quase que não fez diferença nessa história. Tá na hora dele fazer diferença na temporada 2, porque ele é um personagem importante sim. E se formos olhar para os quadrinhos, logo depois que ele perde o Adamantium, ele passa por uma fase onde vai se tornando mais e mais agressivo, feral, as garras de osso vão ficando maiores, as unhas crescem, o pelo cresce, o Wolverine se torna um animal basicamente. E o fator de cura dele fica absurdo, porque o Adamantium também envenenava o seu corpo. Então eu acho que há uma boa chance da série animada adaptar um pouco essa fase. Apesar de as histórias do Wolverine bestial serem antes dele se tornar um Cavaleiro do Apocalipse, talvez X-Men 97 encontre uma forma de adaptar as duas fases de uma forma coesa. E uma possível prova de que o Wolverine vai ter destaque na segunda temporada é que os episódios finais da temporada 1 mostraram vários vilões do Wolverine ficando espertos, se libertando, ou só ficando ligados, do tipo, tamo na área. Um grande exemplo disso é o Ômega Vermelho, que no episódio final não só apareceu livre, leve e solto, como junto do Dínamo Escarlate e da Estrela Negra. Comentei até a possibilidade deles virarem uma espécie de guarda invernal, os Vingadores da União Soviética, no universo dessa série animada. Mas fato é que o Ômega Vermelho é um baita vilão do Wolverine. Se ele apareceu, é porque ele vai encarar o Wolverine cedo ou tarde. Mesma coisa pode ser dita pro Samurai de Prata. Apareceu mais de uma vez em ceninhas da primeira temporada e o Wolverine pode ter de encarar ele logo logo. E eu diria a mesma coisa do Dentes de Sabre. Afinal, no rádio que o Forge estava ouvindo no finalzinho do episódio final, foi dito que Graydon Creed estava crescendo nas pesquisas para presidente contra o presidente Kelly. E esse cara é filho do Dentes de Sabre. Não duvidaria que o Dentes de Sabre fosse aparecer mais cedo ou mais tarde também. Então teremos mais histórias do Wolverine sendo adaptadas logo logo. Outro ponto que o episódio final sugere é que nós teremos mais X-Men. Forge estava ali listando, procurando outros mutantes, possíveis candidatos para uma nova equipe. Homem de Gelo, Colossus, Magia, Havoc, Êxodos, Kitty Pryde, que demora para Kitty Pryde aparecer nesse universo, e a Emma Frost e a Pom. Esses são alguns que já demonstram que a série pode seguir o caminho de formar outra equipe de X-Men, que pode se tornar ou já pode surgir com uma nova equipe de mutantes. Talvez a X-Force seja reformada, ou melhor, a X-Factor, e aí eles montem a X-Force, enfim. Novos X-Men aparecendo, formando novas equipes, com novos mutantes. A sede dos X-Men pode ser muito mais povoada, e a série animada tem espaço para ter muito mais gente, que inclusive pode se desdobrar em séries derivadas, viu? X-Factor, que já apareceu na série original dos X-Men, daria facilmente uma série derivada de X-Men 97. Ainda mais com o sucesso que X-Men 97 foi, não duvidaria que apostassem nisso. Seria uma aposta boa. Antes de ir para os próximos, deixa eu já pedir para você deixar o like aí no vídeo para dar uma força, mostrar para o YouTube que o canal aqui vale de alguma coisa. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre, por estar sempre aqui acompanhando os vídeos. Beijo lá, e se você quiser ser um apoiador da família Lokia, quiser ser um membro mais próximo da gente, com acesso aos amigos próximos, as lives que eu vou fazer e a sorteios de prêmios absurdos de bons. Ó, tem muita action figure da Marvel e quadrinhos só para começar. Vou mostrar nos stories e vou mostrar nos próximos vídeos, mas já entra aqui, familialokia.com.br, para saber como é que funciona. Eu adoraria ter você com a gente. Combinado? Beijo lá. E outra coisa que eu apostaria para a próxima temporada seria o massacre. Nós vimos o conceito, a história do massacre ser desenvolvida aqui na primeira temporada. O conflito entre humanos e mutantes, entre Xavier e Magneto. E por fim, o embate mental entre os dois. Professor Xavier tendo que invadir a mente do Magneto e forçá-lo a usar seus poderes. É assim que surge o massacre nas HQs. Uma personalidade que fica dentro do Professor Xavier como uma fusão das coisas ruins do Magneto e das coisas ruins do Professor Xavier e se mantém ali maquinando contra a humanidade, contra os X-Men, até enfim finalmente se tornar aquele vilão grotesco, gigantesco, que é a fusão dos dois personagens, que é aquela imagem
que todo mundo já deve ter visto aí pela internet. As teorias que eu fiz a princípio eram de que o massacre já apareceria na primeira temporada, mas depois da primeira temporada ficou evidente que os produtores da série estão com bastante paciência e vão adaptar a história desse personagem de forma bem tranquila, bem mais fiel às HQs, ou seja, vamos ver o massacre amadurecendo, ou melhor, apodrecendo dentro do Professor Xavier antes de virar aquele monstrão que quer simplesmente assimilar toda a raça humana. Massacre é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele seria capaz de derrotar o Apocalipse. Será que é essa história que vai ser contada na segunda temporada? É uma possibilidade, sabe? O fim da saga do Apocalipse ser o massacre. E para derrotar o massacre, vai ser preciso mais do que uma pequena equipe de X-Men, viu? Vai ser preciso muita gente e até outros heróis. Se formos seguir a lógica dos quadrinhos, todos os heróis se juntaram para enfrentar o massacre, não só os X-Men. O que me leva ao outro ponto que eu quero na segunda temporada. A segunda temporada precisa da participação mais ativa de outros heróis. E aí, eu sei, a série é dos X-Men. Os X-Men que precisam ter o destaque, que precisam ter espaço, não outros personagens. Concordo. Porém, nessa temporada nós vimos vários outros heróis fazendo bicos assim, né? Só a pontinha. Chegaram, disseram oi. O máximo foi o Capitão América naquela cena lá conversando com a vampira. É preciso um pouco mais que isso. Uma fala, uma conversa, algum tipo de interação, sabe? Para fazer alguma diferença. Senão os outros heróis vão ficar para sempre só enfeitando aquele universo. É verdade que só mostrar que os outros heróis existem naquele universo já é gigante perante o tipo de coisa que a Marvel vinha fazendo em até outras séries do Disney Plus, por exemplo, que tinham até vergonha de fazer conexão com outras séries, com outras franquias, outros personagens até. Mas X-Men 97 pode ir além. Até porque, com o sucesso de X-Men 97, a gente espera que haja uma expansão desse universo animado dos anos 90. Talvez esses outros heróis ganhem séries animadas próprias e a interação com os X-Men nesses momentos virem episódios, eventos crossovers assim. Se a história desses heróis nos anos 90 continuar sendo desenvolvida apenas com essas pontinhas, com essas participações especiais na série animada dos X-Men, eles não vão se desenvolver nunca. Então assim, ó, acho que eles precisam ter uma participação um pouquinho maior na segunda temporada, para que eles possam ter mais espaço e isso sirva como um gancho para uma série própria derivada deles. E não precisa nem de várias séries animadas, sabe? Se a Marvel decidir fazer uma série só dos Vingadores, dá para misturar ali histórias do Homem de Ferro, do Capitão América, do Doutor Estranho, até do Demolidor, que não é um Vingador, mas poderia ter um ou outro episódio dele. Eu, como um grande fã do Demolidor, gostaria de uma série própria do Demolidor, adoraria uma série animada no caso, mas não sei se a Marvel Animation iria tão longe. Homem-Aranha nem se fala, esse aí merece uma série animada própria. Juntando todas essas peças, eu acho que nós podemos ter uma segunda temporada tão épica, ou talvez ainda mais épica do que a primeira foi. Vai ser uma espera dolorosa, mas acho que vai valer muito a pena. Comenta aí o que você acha, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.